E enquanto a esposa dele canta, ele assume já a plataforma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus, Tu és o mais sublime, indescritível sopro de Deus. O mais perfeito de beleza infinita, é impossível descrever tamanha glória. Tudo o que falo está tão longe do que vens a ser, luz inefável. Que voz é essa que penetra lá no fundo? E a alma chora, a alma vibra e glorifica. Inspirador da mais bonita melodia, a paz sonhada. Capaz, supremo vento, doce ternura, eterno Deus, Tu és o mais sublime, indescritível sopro de Deus. Estás tão longe, ao mesmo tempo estás tão perto, lá no deserto e na igreja onde congrego. Consolador, sua presença inconfundível, eterno amigo. Partitura das sagradas escrituras, que faz soar em cada página sagrada a voz do Pai, a voz do Filho em sua própria voz. Santo Espírito, Deus abençoe a todos, amém? Eu fico feliz de estar aqui de novo e ao mesmo tempo há uma cobrança, porque é uma grande responsabilidade estar diante de todos vocês aqui, amém? Agradeço, pastor, pela confiança e quero começar a falar sobre ontem, né, o culto de jovens, a reunião com jovens, e eu fiquei muito feliz de ver os jovens, as jovens participando ativamente, de fato, ali dessa reunião. Eu fiquei, sabe, você fica surpreso, muito além daquilo que você pode imaginar, amém? E o templo, tudo isso aqui inspira um renovo. E talvez, eu falo talvez por prudência, mas eu acredito sinceramente que dentre todas as viagens que eu vim aqui, essa, eu acredito que eu estou voltando mais recompensado. Sorriso de cada um, ver todo mundo aqui, a gente não tem nem o que dizer, porque as palavras elas não conseguem expressar a alegria que de fato sentimos em ver a igreja tão calorosa, tão viva. E talvez isso não faça muito sentido para vocês, porque vocês estão aqui direto, mas para quem vem e
eu já conheço muitos aqui há 7 anos. Já está quase 3 anos que eu não vim aqui. E após esses 3 anos, a igreja ainda continua crescendo espiritualmente em um nível que você fica surpreso. Amém? E além de você ter esses mais jovens, as mocinhas que eu via, também pequenininhas, hoje já estão mocinhas de fato, não crianças, né, pré-adolescentes, outras já são moças, rapazes. Tudo isso aqui, a gente fica surpreso, porque você para no tempo, então você tem uma imagem, você tem uma fotografia na mente, e você vê tudo diferente. Amém? Mas como eu sou do interior, lá do mato, a gente sabe usar isso aqui. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Aqui já a gente fica menos nervoso um pouquinho. Não melhora muito não, mas já está mais familiarizado. Se assim Deus nos permitiu, eu queria falar um tema bem simples essa noite, sobre o verdadeiro tabernáculo e a verdadeira adoração. Se assim Deus nos der graça, espero que os irmãos nos entendam. Sou um pregador de meia dúzia de irmãos, então, amém? Então eu queria abrir com a igreja, 1 Crônicas, capítulo 17. Versículo 11. Nós vamos ler até o 14. Amém? E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei da tua descendência, depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E ele me edificará uma casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu serei por pai e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas confirmarei a minha casa e o meu reino para sempre. O seu trono será firme para sempre. Amém? Eu queria ler Êxodo 29. Êxodo capítulo 29. Versículo 16. Amém? E imolarás o cordeiro ou carneiro, e tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por as suas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar em holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, peço que o Senhor tome em tuas mãos essas palavras a qual foram lidas, Pai, porque não foram as minhas palavras, mas as tuas, Senhor. Dai-nos inspiração para assim falarmos daquilo que o Senhor quer no meio de nós. Te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou começar bem calmo para a gente ir se aquecendo, e se Deus nos der graça, a gente vai ficando mais quente. Amém? O culto vai ficando mais dinâmico. Nós sabemos que existem algumas mudanças de palavras que trazem um entendimento diferente. Por exemplo, isso aqui é um templo, não é isso? O tabernáculo é uma casa móvel, não uma casa fixa. A casa fixa é um templo. Muito embora existe um termo intercambiável que Paulo fala de nós também como sendo templos de Deus, mas não no sentido que podemos ser móveis, mas Deus fixamente em nós. Amém? Amém? E igreja é um ajuntamento de pessoas, não é isso? Ou podemos também interpretar como aqueles que são chamados para fora. Amém?
A questão aqui é, Deus, a princípio, ele se revelou a Moisés, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, e conforme uma visão que Deus tinha dado a ele, mandou com que ele construísse um tabernáculo. E aquele tabernáculo era simples, era revestido com peles de ovelhas, porém, dentro daquele tabernáculo havia algo que era precioso. Dentro daquele tabernáculo havia os utensílios da casa de Deus, que comunicava valores, e esses valores eram valores extremamente poderosos diante daquele povo. Valores como pureza, simplicidade, valores como santidade, amém? Então aqueles utensílios estavam comunicando valores, e dentro do coração de cada judeu que genuinamente adorava a Deus, aqueles valores estavam no coração, impregnados no coração. Porque sabemos que o verdadeiro tabernáculo, aquele é tipo, aquilo é figura, amém? Hoje nós somos de fato o tabernáculo de Deus. Todavia, se não tivermos os princípios, esses valores de Deus em nós, tudo que nós teremos de Deus será apenas para condenação. Paulo disse que é melhor nem conhecer-se, não é isso? Do que conhecer e não praticar. Então, existe alguns pontos, alguns detalhes que precisamos observar, amém? Observar atentamente dentro dos nossos corações acerca destes princípios. Então nós sabemos que o templo era dividido em 3 compartimentos, e o exterior, esse que era o átrio. Eu não vou falar sobre os 3, mas só para dar uma base, e é o tempo que passa um pouquinho nervoso. E o átrio ali fora era um lugar a qual o povo tinha uma oportunidade de se perdoar dos seus pecados, porque ali tinha 2 utensílios, que seria o propiciatório, não é isso? O altar de holocausto e a pia de bronze, amém? O altar de holocausto era onde o cordeiro era morto, e a pia era onde o sacerdote lavava as mãos. Então nós, se aplicarmos dentro de uma aplicação espiritual, nós sabemos que Jesus é de fato o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, amém? Não foi isso que João disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então observe, eu quero que você observe bem, é justamente, a gente sempre fala átrio, santo e santíssimo, a gente deve dar de fato importância ao lugar santo, ao santíssimo, que o santíssimo tinha a panela com as 12, mas o ideal é começarmos por lá, porque sem acesso, ou sem estarmos de fato na santificação requerida por Deus, ou na renúncia que Deus requer de nós, de fato não teremos acesso, ainda que Ele rasgue o véu que separava. Porém, de que adianta, por exemplo, Ele rasgar o véu da separação entre o lugar santíssimo e o santo, se nós ainda estamos lá fora no átrio, se ainda não encontramos o caminho? Porque palavra de Deus, teoricamente, se encontra em qualquer lugar, teoricamente, mas de fato a palavra de Deus revelada não se encontra. Nós estamos aqui hoje, e eu me sinto muito feliz por isso, porque hoje nós não estamos em qualquer lugar, nós não estamos ouvindo simples, olha, não é um simples culto, não é simples lançar palavras aqui ou ali, não é. Nós estamos buscando a cada dia melhorarmos aqui dentro, interiormente. Não é exteriormente. Exteriormente é só um reflexo. Você se veste assim, por exemplo, não é porque tem uma cobrança de alguém, não. É porque algo interior te ensinou. O Espírito Santo está te dizendo, não, muda mais, melhora mais um pouquinho. Amém? Então o átrio, ele não começa quando você entra na igreja, não. Ele começa na sua casa. O ato começa quando você pensa, meu Deus, hoje é culto. Seu coração já está se alegrando. Você lembra dos seus fracassos, das suas falhas, e diz, não, mas o Cordeiro está lá para perdoar meus pecados. Você começa a lembrar daquilo que Ele fez e faz por você. Quando você está tomando banho, dizendo, eu vou tomar banho porque eu quero chegar cedo na igreja. Eu quero estar ali um momento a sós com Deus antes que o culto comece. Ali começou o átrio, ali começou a tua adoração, ali começou o perdão dos teus pecados. Amém? No tempo, porque o tempo só existe para nós. O tempo só existe para nós. Então Hebreus diz que Jesus morreu uma única vez por perdão para os nossos pecados. Uma única vez. E de fato, o perdão dos nossos pecados hoje já foi perdoado lá. Amém?
Todavia, dentro do tempo você vai pecando a cada dia, a cada instante. É assim ou não é? E a cada dia, a cada instante, aquele sangue, aquele sacrifício que foi derramado por mim e por você, ali nós recebemos agora diariamente o perdão dos nossos pecados. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então eu acho que deu para desaquecer, deu para passar um pouquinho nervoso. Amém? O que o diabo deseja de nós? O que o diabo deseja do mundo religioso? Olhe para as religiões hoje. Olhe veja de modo geral. Você vai ver o que ele quer. Ele quer profanar o culto. O que ele quer? Ele não está preocupado em tirar o povo da igreja. Ele está preocupado em perverter a palavra. É assim ou não é? Ele está preocupado em perverter aquilo que está no seu coração, o seu princípio, os utensílios. Amém? Aquilo que comunica o seu valor, aquilo que comunica o que há algo de especial dentro do tabernáculo, porque não é esse tabernáculo em si, olha, não é o corpo em si que é alguma coisa, é aquilo que está dentro de nós, é aquele que está em nós, amém? É aquele que está em nós. Se você observar nos dias de Jó ele oferecia os animais ali para sacrificar a Deus, e quando o diabo foi pedir permissão, a primeira coisa que ele fez foi acabar com os animais. Por quê? Fazendo isso não havia mais oferta. Se não houvesse mais oferta, o diabo agora podia achar acusação nos filhos, porque ele oferecia pelos filhos. Amém? E vou dizer que em um culto onde todos estavam reunidos, eles morreram. A casa caiu. O tabernáculo não manteve, porque o sacrifício foi tirado. A nossa adoração, o nosso sacrifício tem que ser dentro da alma. Aquele sacrifício, quando você vem, sacrifício não no sentido de sacrificar, de estar lutando, não, o sacrifício é apenas a palavra, porque na verdade, dentro da aplicação da palavra, você não tem sacrifício nenhum, você faz de bom ânimo, amém? Porque no dia que o sacrifício se tornar de fato um sacrifício, você já está longe da palavra. Então a tua melhor oferta é a tua melhor adoração. Nós estamos vivendo em um período, irmãos, que nós não encontramos mais descanso para a alma. Você vai no trabalho, você vai na rua, você vai aonde for, você não encontra lugar nenhum. Até numa religião você vai e não encontra lugar nenhum. Mas hoje encontramos descanso para a nossa alma. Porque a verdadeira adoração, ela nasce pela palavra de Deus. A verdadeira adoração, ela não nasce pela interpretação, mas ela nasce por uma revelação. Amém? Ela vai nascer pela uma revelação. No dia de Daniel foi um pouquinho diferente. No dia de Daniel não precisaram tirar os animais, não. No dia de Daniel ali, Belsassar roubou os utensílios do templo. Os utensílios comunicam valores importantes, como eu disse. E quando os utensílios são roubados dentro de uma aplicação espiritual, eu poderia dizer que é quando a gente começa a assistir o culto, mas não mais cultuar. É quando você começa agora a cantar em vez de louvar. É quando em vez de você dizer hoje tem culto, você está dizendo meu Deus, hoje tem culto. É quando aqui dentro os princípios se foram. É quando você está presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. É quando os princípios se vão. Mas eu sei que nós não estamos vivendo esse período. Nós estamos vivendo, e eu que estou fora, no sentido de que moro longe, eu vejo esse período atual como um tempo de renovo. E eu espero que cada um de nós venhamos aplicar este renovo, não apenas a isto, porque é muito bom, mas aqui dentro, sabe, você seguir o seu pastor, você ouvir a voz do seu pastor. Eu tenho visto que a igreja tem crescido, eu tenho visto que a igreja tem crido e obtido mais maturidade, amém? É nisso que nós precisamos, porque o diabo ele luta, tirando e quebrando, e você, enquanto você está na presença de Deus, enquanto você está na palavra de Deus, enquanto você está guardando os princípios, você vai ver que aquilo de fato ele produz resultados. Porque quando você começa a sentir desânimo, você precisa buscar, lembre-se, buscar o verdadeiro sacrifício. A tua verdadeira oferta é o melhor do teu coração. A tua verdadeira oferta, ela é um desejo de adorar a Deus, de dar o teu melhor. A verdadeira oferta de um adorador não é ser melhor do que os outros, mas é ser melhor do que você foi ontem. Por exemplo, amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. No outro culto você tem que ser melhor ainda, amém? Essa é a verdadeira adoração de um adorador.
Porque o diabo ele luta por tempos em tempos, tentando destruir, e ele arma as suas arapucas, e às vezes nós somos enganados de maneira que não percebemos que o perigo está às vezes bem pertinho de nós. Então a percepção, e não ser escravo desta percepção, faz justamente com que nós venhamos crescer, amém? Porque a questão é, irmãos, oferta por ofertar. Nós temos exemplo de Caim e Abel, ambos falavam com Deus. Falava ou não falava? Falava ou não falava, igreja? Deus falava também com ambos, mas mesmo assim não serviu. Deus falava com ambos, ambos falavam com Deus, mas Caim fazia qualquer coisa. Ele não tinha a adoração, não tinha a semente da eleição. Mas Abel, ele sabia dar o melhor. Abel soube agradar o coração de Deus. E nós sabemos como agradar o coração de Deus. Sabemos ou não sabemos? Nós sabemos como agradar de fato o coração de Deus. A Bíblia diz em João 4:24, que a verdadeira adoração ela é em espírito e em verdade. Amém? A questão é que no tempo em que estamos vivendo hoje, veja bem, no tempo que estamos vivendo hoje, é muito mais fácil você encontrar uma adoração em espírito do que em verdade. A verdade está muito mais em falta do que a espiritualidade. Olha, na denominação você vai ver a espiritualidade, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer vigília, vamos fazer isso. A espiritualidade está cheio. Porque o que é espiritualidade é nada mais do que buscar as coisas do Espírito. Mas enquanto a mentira estiver ali, você vai ver pessoas dizendo, eu quero servir a Deus, eu amo a Deus, mas nunca estão prontas para deixarem a vida do pecado. Mostra a elas a palavra, mostra a elas o batismo, mostra a elas a unidade de Deus, você vai ver que elas não querem ficar com a palavra, porque no fundo são mentirosas, e elas mesmas creem na mentira. E parece paradoxal isso, como é que eu vou agora ser espiritual e não ser verdadeiro? E você vai ver que Jesus mesmo vai dizer isso. Naquele grande dia me dirão, expulsei demônios em teu nome, fiz maravilhas, é isso? Ele disse, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Cristo é a palavra. Se a palavra não foi conhecida por eles e nem ele pela palavra, todos os dons são dados até para o infiel. Então observe, irmãos, que estamos vivendo um período tão fino, que individualmente nós precisamos buscar melhorar. Você precisa buscar um diagnóstico interior e dizer, quando eu aceitei lá atrás, como eu era e como eu sou hoje. Quando você lia a palavra, lia as mensagens, como você era e como é hoje. Você precisa se examinar a cada dia, a cada instante. E começar, vou usar até a frase do pastor Luiz Cláudio, e as coisas começar a mudar para que elas nunca mudem. Não é assim ou não é? Tem que começar a mudar. Começar a mudar para que elas nunca mudem. Porque, irmãos, coisa difícil é viver sendo arrastado, sabe? Não é a palavra que nos arrasta, é querermos arrastar a palavra. Ela se torna um peso. Em vez de ela ser uma leveza e você estar ali naquela alegria, aquela felicidade, aquilo se torna um peso para você. Parece que você está arrastando um peso terrível. Veja o tempo que estamos vivendo. O tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós precisamos de fato buscar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. A questão aqui é, irmãos, observe, quando Naum, agora fugiu o nome dele agora, que Davi comprou a terra que depois se tornou o templo. Quem lembra o nome? Naúna, não, agora fugiu o nome. Como? Araúna, isso. Quando antes Araúna ofereceu e disse assim, olha Davi, está aqui, olha meus animais, o que eu tenho aqui, escolhe o que tu quer aqui, pode escolher, escolhe aqui para você oferecer para Deus. Sabe, ele tinha excelentes animais, mas Davi olhou e disse, longe de mim tal coisa. Que ele disse, eu vou comprar por um alto preço para que o meu sacrifício não seja uma coisa qualquer. Sabe, o nosso sacrifício não é só o ato de ir para a igreja, é você lutar para ser melhor de fato. O seu sacrifício é você lutar, pagar um preço para ser melhor, para ser um exemplo, para dar exemplo, amém?
para que você seja luz para da tua casa, para da tua vizinhança, para que o teu evangelho reflita nas pessoas que estão ao teu lado. Esse é o evangelho que produz resultado. Amém? Esse é o evangelho que produz resultado. Porque tudo que você tem que fazer para Deus, e eu vou dizer mais para você, tudo que você fizer para Deus, Ele tem muito mais a fazer por você. Muito mais. O que você fizer para Ele, muito mais Ele tem a fazer por você. Você lembra que quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, pega o teu filho, aquele que tu tanto amas, e sacrifica a mim? Sobe no Monte Moriá, vai lá, eu vou te mostrar um lugar. Deus pediu algo que ele amava. E aí ele foi, um filho. Quando ele estava prestes a imolar o filho, prestes a fazer aquilo que Deus requereu, Deus disse: não, agora eu sei que tu me amas. Para, eu sei que tu me amas. Agora observe, depois disso ele se tornou pai de uma grande nação. Um filho por uma nação. Observe que o que você faz nunca é comparado com o que Deus vai fazer. Hoje, dentro de uma linhagem espiritual, nós somos verdadeiramente filhos de Abraão. Eu vou dizer para você, não há uma promessa tão boa quanto essa. Ser chamado de filho de Abraão, que é o pai da fé. Que é aquele que o autor dos Hebreus disse, que o evangelho chegou primeiro a Abraão, e foi, sabe, lá atrás o evangelho chegou a ele e ele creu. Assim como a mensagem chegou a nós, em um período que todos creem um evangelho diferente, e nós cremos. Que período nós estamos vivendo? Que período de fato nós estamos vivendo? Você vai ver que nos dias que Deus chamou Elias, e foi numa época em que Israel estava debaixo do juízo de Deus, Deus chama Elias, Elias sobe no monte, estava ali adorando, ali os outros estavam adorando os seus deuses, pedindo para clamar fogo, não é isso? Do céu, e Elias estava ali, olha, manda clamar. Mas naquele período de seca, veja bem, naquele período de seca, o que era mais precioso que podia existir? Não era água? Era ou não era? No período de seca, o mais precioso que tinha era água. E quando ele mandou ali para mandar descer fogo do céu, não desceu. Antes que ele orasse para descer fogo, ele pegou e deu uma oferta, aquilo que ele tinha de precioso, a água. Amém? A água. E ele pegou e derramou aquela água. E quando ele derramou a água, Deus responde com fogo. Deus respondeu de fato com fogo. Mas o que ele mandou o recado para Acabe. Ele disse: olha, agora diga para Acabe que eu estou ouvindo um poderoso som de chuva, vai chover. E Deus respondeu com muito mais água, não aqueles 4 baldes de água. Então observe que o que você tem a fazer, Deus tem muito mais a fazer. Se você se dedica, mas Deus tem cuidado de você. Amém? Então a questão é, a tua melhor oferta tem que partir aqui dentro da tua alma, aqui dentro do teu coração. Um louvor perfeito, uma adoração perfeita, aquele desejo de você, sabe, o que é difícil para você, deixar a vaidade, abandone, que Deus vai te dar muito mais. O que é difícil para você, deixar a prostituição, abandone, Deus vai te abençoar muito mais, porque nós temos um pequeno espaço de tempo, porque o tempo só serve para nós, como eu disse, na terra, mas Ele prometeu foi eternidade para nós. Sabe, eternidade. De que adianta, irmãos, vivermos uma vida de escolhas erradas nessa terra, sabendo que isso nos trará uma séria consequência. Podemos servir a Deus em espírito e em verdade, adquirindo a promessa da salvação, ouvindo, amém? A palavra do tempo do fim, porque nós estamos vivendo neste período. Estamos vivendo neste período em que precisamos de fato, reconhecer, precisamos de fato restabelecer o altar, o nosso altar, nossa adoração a Deus. Quando você olha o que aconteceu com Gideão, Deus fala com Gideão, Gideão olhou para si mesmo e disse: ah, Senhor, eu estou cheio de problemas, Senhor. Ah, Senhor, não, meu Deus, eu sou o menor da minha casa, é isso. Sabe, Deus dizendo, vai na tua força. Ele dizendo, não, mas eu não consigo. Era o que estava acontecendo com Gideão. Mas naquele dia, eu quero que você atente isso, naquele mesmo dia a Bíblia diz que ele edificou um altar para Deus e chamou aquele lugar de paz. Observe, Deus havia falado com ele, mas ele não tinha se posicionado, porém edificou um altar, mas Deus não aceitou aquele altar. A Bíblia diz exatamente que naquela mesma noite, Deus falou com Gideão e disse: derruba primeiro os altares de idolatria e edifica um altar acima do cume do monte. Ou seja, você primeiro precisa quebrar aquilo que está te separando de Deus.
Você primeiro precisa se separar daquilo que é do mundo. Você primeiro precisa ser lavado pela essa água do Espírito, para então você edificar um altar a Deus, para então você edificar de fato um altar na presença de Deus. Amém? Que tempo estamos vivendo? Estamos vivendo um tempo, irmãos, e que eu muito me preocupo. Eu estava esses dias falando com minha esposa assim, fiz uma pergunta a ela, se ela não sente que está iminente a vinda de Jesus. Porque eu sinto, irmãos, que parece que a vinda está... Eu não penso, olha, é amanhã, é depois. Não, eu sempre, pelo menos nesses últimos tempos, eu penso que é o hoje, é o agora. E todos os dias, quando eu levanto ou quando eu vou dormir, eu penso e reflito e digo aonde precisa ser acertado, aonde precisa ser melhorado. E você se preocupa. E a vida de um pastor é um pouquinho mais difícil, porque você precisa se preocupar também com os outros. Porque você é uma coluna para outras pessoas, amém? E você e cada um de nós também precisamos nos preocupar uns com os outros. Quando você vem a um culto, você está enriquecendo com a tua presença o culto, você está alegrando o coração do teu irmão que se alegra em ver você adorando a Deus. Mas comece a perder culto. Porque a gente, às vezes, irmãos, nós por opção, por falta de um sentimento genuíno, para que a gente possa de fato adorar a Deus. Um sentimento genuíno que diga assim, eu preciso estar na casa de Deus hoje. Quem deseja estar sempre na casa de Deus? Amém? Quem crê, veja bem que eu vou perguntar, quem crê que é necessário estarmos ouvindo a palavra de Deus? Porque de fato é necessário. Eu estava aqui há pouco ouvindo o testemunho da irmã, eu estava dentro do meu coração com uma felicidade, eu estava inclusive tentando ver quem era a irmã, só vi quando ela levantou, eu fiquei feliz, meu Deus, como tu és misericordioso, como tu és bom. Às vezes a gente quer olhar as grandezas de Deus e não olha as grandezas nas coisas pequenas, em um sorriso, em uma atenção. É assim ou não é? Em uma atenção. A última vez que eu preguei aqui, o irmão que está lá atrás me deu uma melancia desse tamanho. Me deu uma melancia. Eu estava lembrando ali, estava falando comigo mesmo. Hoje eu não ganhei melancia. Pensando, mas eu ganhei tantos presentes. Sabe, cada abraço que o irmão dava, alguns irmãos falavam, pastor, estava com saudade. Sabe, você se sente acolhido, você se sente tão bem, tão bem. Não é assim ou não é? Você se sente tão bem, irmãos. Então, um culto, a verdadeira adoração é essa que estamos fazendo hoje aqui. Nós não estamos atrás de nada, a não ser buscar ser melhor a cada culto. Não estamos atrás de nada, a não ser buscar estarmos diante da presença de Deus de forma irrepreensível. Nós não estamos buscando nada, a não ser aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Agora, nós fazemos porque amamos. Nós o adoramos não por causa de algo, porque até se você adorar a Deus, dizer assim, eu quero servir a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, olha, esse evangelho está longe da verdade. Se você dizer, eu quero servir a Deus porque eu não quero, eu quero arranjar um casamento, você está muito longe. Sabe, irmãos, uma adoração perfeita não está buscando algo em troca. Uma adoração perfeita é aquilo que você busca por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que de fato Ele é. Então, quando nós adoramos porque Deus, Ele é poderoso, Ele é o curador, Ele é o salvador. Amém? Por isso que hoje ouvimos aqui testemunhos. Por isso que hoje aqui podemos ouvir palmas. Por isso que hoje aqui podemos ouvir um amém. Por isso que hoje aqui podemos ver um culto tão alegre. Porque a felicidade às vezes não é expressada pelo físico, mas é pela aceitação à palavra de Deus. E quando você aceita a palavra de Deus, então você está vindicando você ser um eleito de Deus. Quando a palavra ela enraiza no teu coração, porque um eleito, veja bem, um verdadeiro adorador não é o que se justifica dos pecados, não. Um verdadeiro adorador é aquele que confessa, aquele que reconhece e disse, Pai, eu preciso de Ti. Pequei contra os céus e a terra, mas eu sou necessitado de Ti. O verdadeiro adorador sabe se humilhar, sabe ser pequeno, sabe reconhecer o seu lugar. É assim ou não é? Mas sabe, porque a ótica de Deus é diferente. Quando você começa a olhar
para as tuas obras, aparente boas obras, Deus olha e diz assim, isso é um trapo de imundícia, não está valendo nada. Aí quando você começa a olhar para as coisas que erra, para os fracassos, aí Deus já diz, filhinhos, não pequei, mas se pecar, lembra do advogado fiel que está no céu. Sabe como Deus é misericordioso? Como a adoração, ela precisa apenas ser sincera. Como a adoração apenas precisa ser em espírito e em verdade. Quando você adora em espírito e em verdade, as coisas fluem. Sabe, irmãos? Tem coisas que se eu pudesse falar aqui, mas você não sabe a alegria que eu estou hoje de estar aqui. Alegria pessoal, amém? Alegria pessoal, alegria pela igreja, alegria pelo pastor. Sabe? Você fica... Eu estava, inclusive, falando para minha esposa que desses dias que eu estou aqui, ontem que eu consegui dormir direito, porque eu acordava às vezes de madrugada e ficava pensando no culto, a mente fica ligada nas coisas de Deus. Você começa a ficar surpreso, mas no sentido positivo, amém? Eu vou dizer para vocês mais, eu espero vir aqui mais vezes e ver essa mesma alegria, de ver essa mesma motivação, porque eu particularmente, eu sempre me surpreendo com o que vejo aqui, sempre. E quando eu falo, talvez você está inocente de muita coisa, mas Deus, ele sabe como o olhar 360 da gente é. E quando você não tem um olhar malicioso, você começa a olhar só para o que é bom e para aquilo que exalta a Deus, amém? E é esse o olhar que cada cristão tem que ter, olhar para aquilo que é bom, amém? Olhar para aquilo que é bom. Se olhou para aquilo que é mal, olhou no sentido de reprovar o mal que está no coração de todo e qualquer homem. Amém? Eu vou já encerrar. Eu só quero falar uma coisa. O culto é simples, é curtinho. Amém? Porém, quando olhamos para aquele jovem rico, ele perguntou para Jesus o que ele precisava para herdar a vida eterna. De Bíblia ele conhecia. Ele seguia. Jesus disse que ainda lhe faltava uma coisa. E o que faltou, de fato, era seguir a Cristo. Jesus disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por ele. O caminho, poderia dizer, simboliza o átrio. Não há como você adentrar na palavra se não entrar de fato no caminho. Porque o caminho é de fato a própria verdade. E ela que gera a vida para nós, sendo o próprio Cristo. O jovem rico tinha algo que estava sobressaliente àquilo que Deus é. Ele tinha um amor muito maior por outra coisa. E Jesus não estava condenando aquilo que ele tinha, estava condenando aonde estava o amor dele. Ele não havia percebido que os utensílios da sua casa haviam sido roubados. Nós precisamos nos esforçar para adorar a Deus a cada culto, a cada instante. Amém? Nós precisamos nos esforçar para adorar, para buscar, para clamar. E eu creio, irmãos, eu creio de toda a minha alma, de todo o meu coração, que de fato eu estou diante de verdadeiros adoradores. Eu não estou pregando aqui isso porque eu acho que não seja. Eu não estou pregando aqui isso porque eu acho ou porque eu vejo que não seja, pelo contrário. Paulo certa feita escreveu algo e falou, eu vos escrevo isso não porque vocês estão reprovados, não é isso? Não era, ele estava dizendo, é para que você observe e não erre, é para que você saiba o caminho e não erre, amém? E vocês, e nós, eu vou dizer nós, vou me colocar junto, e nós temos um pastor que tem nos ensinado, A primeira vez que eu vi o pastor Luiz Cláudio, eu estava lembrando esses dias, conversando com ele, eu vou encerrar aqui já. Eu estava lembrando uma conversa que a gente teve. E após essa conversa, né, que a gente teve, onde eu estou, no hotel que eu estou, eu estava pensando sobre aquele sentimento de antes e o de hoje. E você, quando você tem de fato um sentimento verdadeiro, você nunca se vê igual, você nunca se vê maior, você sempre se vê como alguém que necessita, como alguém que precisa. Uma ovelha,
ela nunca vai se igualar, achar que ela chegou a uma fase que ela tem um conhecimento, ou que ela tem uma postura, ou que ela não precisa ouvir, ela não precisa mais ser repreendida. Uma ovelha, ela sabe encontrar, sabe onde é o seu lugar. Amém? Eu, em Vargem Grande, posso ser pastor lá. Aqui, eu falo em nome de Jesus, de coração. Eu sou tão ovelha quanto qualquer um de vocês. Amém? Simples a mensagem, mas era essa a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Deus abençoe.